Olá, sejam todos de novo muito bem-vindos ao canal Português na Lupa. Hoje iremos abordar as diferentes relações semânticas que as palavras estabelecem entre si. Vamos lá então. Antes de mais, interessa saber de facto o que são relações semânticas. Pois bem, são relações de sentido ou significado que as palavras estabelecem entre si, ou seja, umas com as outras. Assim, verificamos que, se relacionarmos as palavras umas com as outras, encontramos quatro tipos de relações semânticas, a saber, relação de semelhança, relação de oposição, relação de hierarquia ou ainda relação de parte-todo. Então, quando há uma relação de semelhança entre palavras? Muito bem, sempre que temos palavras com significados equivalentes, ou seja, iguais, as quais denominamos de sinónimas. Vejamos as seguintes frases. Gostava de habitar em Paris. Gostava de morar em Paris. Nestas duas frases, as palavras destacadas habitar e morar têm o mesmo significado. Daí dizermos que são palavras sinónimas. Ora, a este tipo de relação podemos também chamar de sinonímia. E quando há uma relação de oposição entre palavras? Pois bem, sempre que temos palavras com significados opostos ou contrários entre si, as quais denominamos de antônimos. Reparem nos exemplos abaixo. Isto é bonito. Isto é feio. Nestas duas frases, as palavras destacadas bonito e feio têm significado exatamente oposto uma da outra. Daí dizermos que são palavras antônimas. A este tipo de relação podemos também denominar de antonímia. Então, e quando é que há uma relação de hierarquia entre palavras? Sempre que as palavras pertencem ao mesmo campo semântico ou de sentido, mas onde uma é mais abrangente, referindo um grande grupo, e a outra é um tipo ou espécie desse mesmo grupo, sendo o grande grupo denominado de hiperónimo e o tipo ou espécie denominado de hipónimo. Vejamos isto de forma mais simplificada através de exemplos. Reparem, a relação existente entre flor e rosa, que poderia ser cravo, margarida, tulipa ou outra qualquer, é uma relação de hierarquia. Porquê? Porque flor representa o grande grupo onde rosa se integra como sendo uma espécie. Então, neste caso, diremos que flor é o hiperónimo e rosa é o hipónimo. Mas vejamos um outro exemplo. Aqui, a relação entre maçã e fruta também é de hierarquia. Quem diz maçã podia dizer pera, melão, laranja ou outra fruta qualquer. Então, e porquê que é uma relação de hierarquia? Porque maçã é uma espécie de fruta que é o grande grupo onde ela se integra. Neste caso, diremos então que maçã é o hipónimo e fruta é o hiperónimo. No primeiro exemplo, como temos o hiperónimo em primeiro lugar, dizemos que a relação é de hiperonímia. No segundo caso, como temos o hipónimo em primeiro lugar, dizemos que a relação é de hiponímia, não deixando por isso de ser uma relação de hierarquia. E quando temos uma relação de parte toda entre palavras? Sempre que as palavras pertencem ao mesmo campo semântico ou de sentido, mas onde uma representa o todo ou o conjunto e a outra é uma parte constituinte desse conjunto, sendo o conjunto denominado de holónimo e a parte constituinte denominada de merónimo. Vejamos isso nos exemplos. Repare. Corpo
e cabeça estabelecem entre si uma relação de parte-todo, porque corpo é o todo do qual cabeça, braços, pernas e tronco são partes constituintes. Neste caso, então, dizemos que corpo é um holónimo e cabeça, braços, pernas e troncos são merónimos. Porquê? Porque a cabeça, os braços, as pernas e os troncos são partes que vão constituir o todo corpo. Vejamos um outro exemplo. Quarto e casa estabelecem entre si também uma relação de parte-todo. Porquê? Porque quarto, sala, cozinha e corredor são todos partes da casa, que é o conjunto. A casa, neste caso, então, é o holónimo e o quarto será merónimo. Como no primeiro caso, ou no primeiro exemplo, o holónimo se encontra em primeiro lugar, dizemos que há uma relação de holonímia. No caso do segundo exemplo, como o quarto, que é o merónimo, está em primeiro lugar, podemos dizer ou denominar esta relação também de meronímia. Não deixa, por isso, de ser uma relação de parte-todo. E pronto, por hoje a nossa lição termina aqui. Continuação de boas aprendizagens e até ao próximo vídeo.